Vamos voltar às ruas. O Marcelo Bognoli está chamando agora. Bognoli, você tem um caso, temos até imagens para mostrar, de um homem que foi encontrado morto depois de executar a ex-companheira, um caso que aconteceu em Santa Cruz das Palmeiras. Temos o vídeo para mostrar o momento em que ele desce da moto, ele vai conversar com a sua ex-companheira, que também estava numa motocicleta, e você vai acompanhar os detalhes com Marcelo Bognoli. Nesse caso, Chico, que você citou aí, realmente chocou todo o interior paulista, porque as imagens são chocantes e eu convoco você que nos acompanha pelo Portal Morada, pelo Facebook, pelo Instagram e pelo aplicativo para dar uma chegadinha até lá, porque esse indivíduo foi totalmente cruel. Ele seguiu essa jovem vítima de 29 anos, se não me engano. De 29 anos, exatamente. Ela foi seguida, né, por esse indivíduo, teve sua moto fechada, ela largou a moto, tentou correr a pé, mas não foi possível. Ele fez 5 disparos que atingiram a vítima de forma fatal. Isso aconteceu no dia 18, na sexta-feira passada, e foi durante o dia, chocou todo mundo. Ele fugiu em seguida, a polícia fez uma grande busca na região, mas não localizou o indivíduo. O que chama atenção é que nesse sábado, né, ali na Cachoeira de Emas, em Santa Cruz das Palmeiras, o corpo dele foi encontrado. Ele estava com um tiro na cabeça e a arma ao lado do corpo. Acredita-se, portanto, que ele tenha executado a jovem e depois tirado a própria vida nesta cachoeira. Situação complicada na região, aqui na nossa região, no interior paulista, e nesse caso escancara o perigo que as mulheres vêm correndo com esses homens abusivos, né, esses homens abusadores que não aceitam fins de relacionamento, Chico. Estamos vendo as imagens, Marcelo Bognoli. Covarde, canalha, já morreu mesmo? Então, covardemente, ele aborda a jovem aí, essa mulher nessa motocicleta, para a moto do lado, ó. Você percebe que ela está seguindo o caminho dela, ele ao lado, deve ter as imagens, são imagens de câmera de monitoramento, não tem áudio, mas eu imagino, Ed, que ele falou para ela parar, ela parou, ela desce da moto, depois de uma rápida conversa, ele dispara ali várias vezes, a mulher ainda tenta correr e ele executa a mulher ali e depois foge. Foi encontrado morto. Será que foi suicídio mesmo? Ou encontraram ele e acabaram executando esse criminoso que agora já está morto, Ed Júnior? É difícil, né, Chico? É uma possibilidade também de ter sido executado. É uma possibilidade sim, dele ter sido executado por alguém. A Tainá de Andrade de Souza, ela tinha 29 anos, né? Mais uma jovem que perde a vida numa situação de feminicídio, como você falou, a questão de as pessoas não aceitam, né? O Bognoli também disse que as pessoas não aceitam, principalmente o homem, ele não aceita o final de relacionamento. É como se fosse aquela história, né? Você é minha, você não vai ser de ninguém, eu não aceito que a sua palavra seja a última. E qual que é a da pessoa imaginar que alguém vai reatar um relacionamento ou vai querer continuar? Nós temos casos assim, onde o indivíduo ele ameaça e a mulher ela volta, ela continua com medo, mas fica ali junto. Mas são raríssimos casos onde a mulher dá o braço, ela não vai embora com a família ou com os filhos e ela aceita. São alguns casos que elas acabam aceitando, mas em que situação que você imagina que uma pessoa pode continuar vivendo com você sob ameaças? Você sendo o ameaçador, você sendo o abusador, como que a pessoa ela própria, do caráter dela, como que alguém vai estar comigo se a pessoa não tem mais interesse? Como que eu vou conseguir manter alguém comigo por medo? Sabe, como que eu vou conseguir manter alguém ali do meu lado, imaginando que ela não gostaria de estar ali, não quer estar vivendo a vida dela? Assim, a pior coisa que tem é você estar com alguém, sendo que a pessoa não tem nenhum tipo de sentimento. Sabe aquela história, né, do inverso do amor? Não é a raiva, não é o ódio, é a indiferença. Então, assim, você está com alguém ali e a pessoa não está nem aí para você. A pior coisa que existe. Então, é aquela história, cada um segue a sua vida. Mas tem muitos homens, e isso acontece com mulher também, da pessoa não aceitar o final do relacionamento. É impossível viver minha vida sem você. Eu faço o quê? Eu vou lá e mato. Olha, Ed, muitas das mulheres que não aceitam o fim, elas já estão dentro de uma violência emocional, psíquica e dependência muito grande. Então, é raro as mulheres que não aceitam e que têm uma outra vertente. É muito raro. Então, assim, é muito difícil. Quando a gente olha uma cena dessa, para começar a segunda-feira, é assim... É difícil respirar.
é difícil respirar. Como eu digo, a cada 1 hora tem uma mulher morta no Brasil. Então, é uma violência gritante, latente e que não é de agora. Né? Isso é secular aqui no Brasil. Quando eu digo que os nossos direitos ainda estão a serem conquistados e o pouco que nós temos, conquistamos há pouco tempo, então é muito comum um homem manter uma mulher por ódio, por raiva, na força, e quando eu digo não é só a força física, mas na força emocional, você vê que essa moça, ela para. Ele pede e ela para, Chico. Ela não só para, como ela desce da moto. Ela não percebeu o perigo que ela estava passando. E provavelmente ou percebeu pra esse... e não tinha o que fazer, Bonaldo. Não tinha o que fazer, ele estava do lado dela. Não, mas é que eu tô te falando, ela desce da moto, não tinha nem que ter descido. A hora que ele para do lado, acelera e vai embora. E reza pro tiro não pegar em você. Mas o que eu digo é que a gente tá tão... Quando eu falo a gente, é lugar de fala mesmo, eu, a Fernandinha, por sermos mulheres. Às vezes a gente tá tão envolvida toxicamente nesse relacionamento que às vezes a gente vacila. A gente vacila. Ele estava do outro lado da rua. Então, assim, você percebe algumas nuances aonde a gente tá presa além da questão da força. Mas às vezes, além. Bonaldo, o que acontece num caso como esse, ela imagina, se eu acelerar, ele está de moto, ele vai atirar em mim de qualquer forma. Então, às vezes decide parar para tentar dialogar, convencer o cara de alguma forma, mas infelizmente acabou sendo executada por um covarde canalha que depois foi encontrado morto. Ela não consegue nem ver. É o que eu tô falando, a gente muitas vezes nem imagina que a pessoa, por exemplo, não consegue ver esse perigo que ela está correndo. Exatamente. E por vezes a pessoa, o homem que comete o crime de feminicídio, por vezes, já acompanhei vários casos, Chico, onde a pessoa não tinha nenhuma passagem, não tinha nada, nenhum problema com a polícia. Então, só que, assim, a grande maioria não tem. Não tem. Grande então, assim, maioria de repente, não tem. ela poderia imaginar que seria só mais uma conversa, porque às vezes... Feminicida não tem cara. Não tem cara. Homicida. E por vezes, aquela história, né? Às vezes já parou 20 vezes para conversar e não teve problema. Às vezes teve uma discussão e tudo mais, só que muitas vezes tem aquele momento que o cara vai lá assim, ó, vai ser hoje e pronto, acabou. Então, de repente, ela pode até ter parado sem imaginar que ele pudesse estar armado. Agora, gente, é difícil, né? Como vocês viram, 29 anos de idade, a vida toda dela pela frente, e se ele atentou contra a própria vida dele depois, é a mesma coisa. A pessoa tem a vida toda pela frente e acaba, Chico, por conta dessa falta de você pensar, de você parar, porque assim... Destrói duas famílias. São duas famílias destruídas, então, assim, e pelo que eu entendi, me parece que não tem filhos, menos mal, porque quando você tem filhos e esse cidadão, se tivesse ido preso, esses filhos teriam perdido os pais da mesma forma, porque um vai preso e a moça morta, enfim, é uma situação muito... E é por isso que eu falo aqui, cruel. Viu, Ed? No primeiro momento em que o indivíduo bater na mulher, ele já tem que ficar muito tempo preso. Tem que ficar muito tempo na cadeia, que é um homem covarde. Quem bate na mulher é um homem covarde. Então, a primeira vez que isso acontece, a lei tem que ser severa. Senão, infelizmente, o resultado é esse que estamos vendo. E Chico, não é só bater, não. Na primeira violência psíquica emocional, no sentido de te rebaixar, porque a gente não percebe, porque a gente acha que isso é normal. Quando você diz, você não vai sair com essa roupa você não usa, os seus amigos eu não quero amiga sua em casa, esse horário não é horário de conversar com amiga, o seu dinheiro não é para comprar isso ou aquilo. Então, quando começam pequenas nuances que a gente acaba achando que é normal e não é, é a mesma coisa os ciúmes. Ai, é bom ciúmes. Não, gente, os ciúmes é posse. Posse é controle dos nossos corpos. Quem ama, liberta. Quem ama assim, quer ver a pessoa feliz. Tem aquela questão da parte dos ciúmes, que tem assim, as pessoas têm a parte... Nesse ponto eu discordo de você, porque existe um ciúme saudável, sim. Nunca existiu, Ed. Não, eu estou dizendo assim, aquele ciúme da questão da preocupação com o outro, do que está acontecendo. Não digo a palavra exatamente ciúmes, mas sabe, de você estar preocupado com o outro, com o dia a dia do outro, que às vezes pode esbarrar... Mas isso é preocupação. Não, eu estou dizendo assim para você, que pode às vezes esbarrar no entendimento da pessoa que pode ser um ciúmes. Poxa, eu estou trabalhando, a pessoa está me mandando mensagem, está perguntando, você almoçou, você comeu, você isso, você aquilo. Mas o ciúmes não é isso. O ciúmes Mas eu estou dizendo para você que essa história de quem ama liberta, isso é muito relativo. Não. Né? Então, o liberta assim, tipo... que eu falo é, diz, você está numa choperia, começa, porque
Porque você tá olhando. Não, mas eu digo... Ah, você tá cruzando a perna. Ah, você foi no banheiro, quem que é aquele? Quem que é aquele amigo Eu estou seu? dizendo para você que uma dose Você cumprimentou ele Eu estou dizendo para demais. você que uma dose de ciúme saudável, que tem um limite, tem um certo limite, porque a pessoa entende que você gosta dela também. É como se fosse assim, tá? Ah, então fulano está me encarando, fulano está me olhando e você não liga, não sente nada, nem um pouquinho, nada. Eu acho impossível a pessoa não ficar um pouco chateada com a situação. Mesmo porque nós somos Eu não digo não para você, para companheiro ou para o companheiro, mas para aquela outra pessoa que está ali olhando. Então, não, o que é bonito é para ser visto. Ah, não, quer dizer, eu não acho assim. Então, mas é porque nós somos educados assim, Sim, Ed. é claro, mas é nós isso que eu estou que dizendo para você. Talvez isso. a questão de um pouquinho seja até saudável, mas tem limites e chega uma hora, que nem você falou, essa questão do celular. Ah, eu vou tomar o celular dela, você não pode sair com essa roupa. Ah, aquilo, não mas sei o que. Mas é esse pouquinho que cresce, Ed. E é isso que nós temos que entender. Tem pessoas, uma coisa é a preocupação. E tem pessoas, por exemplo, que falam assim, poxa, nossa, eu encontrei a minha namorada e o sorriso dela que me encantou. Às vezes a pessoa é brincalhona, acaba sendo um pouco mais expansiva. E aí, Chico, depois da pessoa fala, poxa, isso que foi que me encantou. Aí eu começo a colocar limites. Ah, não, você não pode sorrir pra ninguém, você não pode fazer isso, você não pode fazer... Mas peraí, se não foi aquilo que deixou você feliz... Ah, não, mas se eu me apaixonei por esse jeito dela, todo mundo vai se apaixonar. Você tem que entender que a pessoa está com você, existe o respeito, a pessoa tem que te dar o respeito necessário e isso é de ambos os lados. Porque agora chega um momento que nem você falou, esses cerceamentos de direitos que a pessoa tem no dia a dia, aí a pessoa tem que ficar de olho sim, porque depois que cresce, vira uma bola de neve, mas é por a isso pessoa que eu consciente, falo, Ed, ela percebe, ela fala assim, poxa, aonde eu deixei chegar? Mas porque começa nessas coisinhas. Mas não é o ciúmes. De novo, a gente tem que dar nomes complexos. A gente tem amorosidade, responsabilidade, né, compartilhamento, mas não os ciúmes. E então, você achou relevante esse nosso conteúdo? Você pode fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, curtir também o conteúdo e outra coisa, né? Compartilhar com seus amigos para que essa informação alcance outras comunidades. E também aquela história, se você quer comentar as notícias, você pode ficar à vontade, tudo aqui no nosso canal do Portal Morada no YouTube.